Nós somos discentes do Colégio Santíssimo Sacramento, turma do 9º ano A, e hoje vamos apresentar uma breve biografia sobre a vida de Getúlio Vargas, um dos maiores nomes da política no Brasil. Esse trabalho nos foi solicitado pela professora Camille Dantas, na disciplina de História. Nossa equipe é formada por Ana Clara Costa, João Gabriel Araújo Pinto, Maria Eduarda Fonseca, Guilherme Santos, Tainá Mendes e Camila. Eu vou falar sobre a família, infância e juventude de Vargas. Getúlio Dornelles Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882, no interior do Rio Grande do Sul, no município de São Borja, filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca Dornelles Vargas. Ele era o terceiro filho de 4 irmãos: Viriato, Protássio, Espartacus e Benjamim, que era conhecido como o Bejo. Em 1898, tornou-se soldado atuando na guarnição de seu município. Em 1900, matriculou-se na Escola Preparatória e de Tática de Rio Pardo, onde não permaneceu por muito tempo, sendo transferido para Porto Alegre, a fim de terminar o serviço militar. Com a patente de sargento, Getúlio participou da coluna expeditória ao sul, que se deslocou para Corumba. Em 1902, durante a disputa entre a Bolívia e o Brasil pela posse do Acre, em 1904, matriculou-se na Faculdade Livre Direito de Porto Alegre, atual da UFRGS. Bacharelou-se em Direito em 1907. Trabalhou inicialmente como promotor público junto ao Fórum de Porto Alegre, mas decidiu retornar à sua cidade natal para exercer a advocacia. Casou-se em São Borja, na casa de residência do tenente Antônio Sarmanho, em 4 de março de 1911, com Darcy Lima Sarmanho, de 15 anos de idade, com quem teve 5 filhos: Lutério Vargas, Getulinho, que morreu cedo, Alzira Vargas, Jandira e Manuel Sarmanho Vargas, o Maneco, que em 1997 cometeu suicídio da mesma forma de seu pai. O início na vida política. A vida política de Vargas teve início quando, ainda na Faculdade de Direito de Porto Alegre, ele participou do Bloco Acadêmico Castilhista, o que lhe aproximou do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, e de Carlos Barbosa Gonçalves, candidato eleito governador do Rio Grande do Sul, o que lhe garantiu a entrada na política gaúcha. Em 1908, elegeu-se deputado estadual do Rio Grande do Sul. Após cumprir esse mandato, ele foi reeleito em 1913, mas um desentendimento com Borges de Medeiros fez com que Vargas renunciasse seu cargo, só retornando para a função em 1917 e 1921, depois de uma reaproximação com o mesmo e de ser novamente eleito. O mandato de 1921 como deputado foi interrompido porque Vargas foi eleito para deputado federal em 1922. Quando o presidente Washington Luiz rompeu o acordo de sucessão presidencial, ele provocou a fúria de oligarquia mineira, que se uniu com a oligarquia gaúcha, para que juntas lançasse Vargas como seu representante à presidência do Brasil. A derrota de Getúlio para o candidato Júlio Prestes levou ao início da conspiração contra o governo, que, com o assassinato de João Pessoa, candidato a presidente pela chapa de Vargas, culminou a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas a assumir a presidência do Brasil, dando início a uma gestão que duraria 15 anos e ficaria conhecida como Era Vargas. No governo provisório, Vargas deveria governar temporariamente, enquanto se organizaria uma constituinte e uma eleição para eleger um novo presidente. Porém, ele dissolveu o poder legislativo e retardou a realização de uma nova constituição e das novas eleições, pois planejava reformar totalmente o sistema político, de forma que enfraqueceria as elites regionais do Brasil e assim manter-se no poder a longo prazo. Isso fez com que ele tivesse que enfrentar a oposição de grupos insatisfeitos com a sua política. Após vencer a revolta paulista, Vargas convocou eleições para a formação de uma constituinte
novamente prolongada em 1934. Ele conseguiu ainda manter-se no poder ao ser reeleito indiretamente para presidente por mais 4 anos. Embora o governo constitucional devesse ter sido democrático, o presidente dedicou-se a implantar o Estado autoritário, com o poder concentrado em suas mãos. Para isso, ele alegava a necessidade de conter a ameaça comunista, aterrorizando a população, que mais tarde ele utilizou um plano Cohen, um documento falso sobre uma suposta revolta comunista para realizar um autogolpe no país, anulando assim a eleição de 1938. Foi impondo uma constituição autoritária e iniciando um novo Estado, fase mais autoritária de sua carreira, contando com o apoio de exército e navegando-se a aceitar qualquer forma de oposição. Vargas tentou implantar um projeto de modernização do país à força. Esse foi um período de grande repressão e censura. Com o tempo, Vargas foi perdendo o apoio do exército, que acabou por forçá-los a renunciar à presidência em 1945. A morte de Vargas. Após a renúncia, Vargas coordenou a criação do Partido Trabalhista Brasileiro, aproximou-se do Partido Social Democrático, apoiando seu candidato desse partido à presidência, e elegeu-se senador do Rio Grande do Sul pela legenda do PST. Buscando se eleger presidente nas eleições de 1950, Vargas se aproximou de Aldemar Barros, político influente em São Paulo. Assim, ele foi eleito com 49% dos votos. Segundo o governo de Vargas, foi, portanto, democrático, e ele procurou defender a política econômica nacionalista e aproximou-se dos trabalhadores, de certa forma, garantia a sustentação do seu governo. No entanto, a oposição da União Democrática Nacional fez com que esse período fosse marcado por crises políticas. A crise se instalou com a descoberta da ligação do chefe da segurança do Palácio Presidencial ao atentado sofrido por Carlos Lacerda, opositor político de Vargas. Acuado com os ataques e os pedidos de renúncia, no dia 24 de agosto, em seu quarto no Palácio do Catete, Vargas atirou contra o próprio coração, deixando uma carta. Carta de testamento de Vargas. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão o meu ânimo. Vós dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o meu primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Curiosidades. Na juventude, alterou alguns documentos para fazer constar um ano de nascimento como 1883. Este fato somente foi descoberto nas comemorações do centenário de nascimento, quando, verificando-se os livros de registros de batismos da paróquia de São Francisco de Borja, descobriu-se que Getúlio nasceu em 1882. Quando Getúlio estudou em Ouro Preto, ele e seus irmãos se envolveram numa briga que terminou com a morte do estudante paulistano Carlos de Almeida Prado Júnior, em 7 de junho de 1897. O acontecimento precipitou a volta de Getúlio Vargas e de seus irmãos para o Rio Grande do Sul. Em 1936, ele entregou a alemã Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, ao governo de Hitler, judia e comunista. Olga morreu na câmara de gás de um campo de concentração em 1942. O presidente era chamado de pai dos pobres. Getúlio tinha 1,60 m e detestava sua altura. Por isso, os fotógrafos oficiais eram obrigados a usar um truque para tentar mostrá-lo maior do que era. Ele sofria de artrite,
Se considerava pouco supersticioso, gostava de jogar golfe e seus tacos eram fabricados na Inglaterra e todas as bolas tinham impresso seu nome em vermelho. Em 1953, Getúlio foi convidado para a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra. Como um presente, ele lhe entregou um colar em par de brincos. O colar pesava 300 gramas, com 10 águas marinhas de 120 quilates e 647 brilhantes. E assim encerramos nossa apresentação. Obrigado!